Bom, gente, se vocês sabem que além desses episódios Rodar Analisa, a gente também tem um Fala Rodar. Então, tem duas formas de a gente se comunicar se você ficou com dúvida. Coloca agora aqui no próprio chat ou envie pra gente do jeito que vocês quiserem, no YouTube ou no WhatsApp, nos grupos da gente. Mande as suas dúvidas, críticas, tal, que a gente responde diretamente para você ou através do Fala Rodar. Estamos esperando você dar sugestão, inclusive de temas a partir de agora, ou daqui entender melhor tal coisa, a Cultiva pode preparar. Cara, eu falo, mas você sabe que atrás de mim tem toda uma equipe de produção que faz pesquisa, que faz esse enredo, por isso que parece que eu não esqueço de nada, né? É porque eu estou olhando aqui na tela que vocês não estão vendo, com todo o roteiro da minha fala aqui, tá bom? Estamos esperando a tua opinião, a tua sugestão, para a gente continuar conversando. A gente decidiu trabalhar um tema que tem muita gente que está falando, principalmente a Globo News, essa história do que o mercado acha, o que o mercado pensa. O Lula não pensa no mercado, ou pensa demais no mercado. O mercado está nervoso, o mercado não está nervoso, o mercado não gostou, mas afinal o que o mercado quer da política? Então a gente resolveu trazer aqui algumas informações mais organizadas para vocês, porque é muito achômetro, né? Eu sei que tem gente que até hoje está indo lá no sacolão para perguntar o que o mercado acha das coisas, tá fazendo besteira, né? O fato é o seguinte, nós vamos pegar e resolvemos organizar aqui para vocês algumas informações sobre a relação do mercado com o Estado brasileiro. E começando a falar do Estado primeiro, como é que ele entra na economia, no mercado, principalmente da ditadura militar em diante. Obviamente que a gente poderia pegar o Getúlio, porque o Getúlio Vargas é o presidente que vai nacionalizar as políticas públicas no Brasil, porque elas estavam todas estadualizadas, né? O Estado, só para vocês terem uma ideia, as forças estaduais, né, e até mesmo particulares, militares, né, eram mais potentes do que o Exército Nacional, né? Então, o Vargas vai criar essa situação, o JK vai ter um papel também muito importante nos planejamentos, né, de longo prazo, médio prazo no Brasil, abre também o mercado brasileiro para algumas indústrias de bens de consumo durável, mas a gente poderia falar muito sobre isso. Mas nós vamos pegar o papel do Estado para a gente entender exatamente como que o mercado entra na política a partir dos anos 80, na redemocratização. Mas para falar sobre isso, a gente tem que falar do poder dos empresários, vamos falar o nome certinho, durante a ditadura militar. Um pequeno detalhe, gente. Quando a gente está falando de mercado hoje, quando a Globo News fala toda... Porque o mercado acha, o mercado está nervoso. Eles estão falando dos agentes do sistema financeiro. Nem sempre estão falando exatamente de toda a Faria Lima. Eles não estão falando do setor produtivo. Em alguns casos eles se alinham, mas em outros não, como é o caso do dólar. O agronegócio, por exemplo, tem vantagens para exportação quando o real está desvalorizado. Mas quem importa máquinas para produzir manufaturados, o custo aumenta. Então os interesses intersetoriais, os interesses de frações, né, do empresariado, autoempresariado brasileiro são distintos, né, em relação a opiniões sobre muita coisa, política, câmbio e assim por diante. Mas na verdade, volto a dizer, hoje, quando principalmente a imprensa fala de mercado, está falando de agentes financeiros. E aí eles estão falando, claro, dos setores de bancos, né, de agências de negociação de crédito, de operação na Bolsa de Valores, mas está falando principalmente dessas consultorias e agências técnicas que orientam
os donos e proprietários dos grandes bancos e empresas que trabalham com crédito, né? E investimento, né? Em ações, né? Que normalmente são agências que têm técnicos que não diretamente têm relação com as grandes empresas do setor, mas orientam de fato, né? Dão notas de investimento para países, dão notas de investimento ou de avaliação do valor de uma empresa nacional para você investir em tal ação, mesmo ela sendo muito perigosa, ela tende a crescer no futuro, né? E é esse pessoal que normalmente é ouvido pelas pesquisas de Estado, né? Do Banco Central, mas principalmente pela grande imprensa. Então é uma fala circular de um núcleozinho mínimo da população brasileira, mínimo, né? É uma camadinha assim, minúscula, né? E que os seus interesses são tão fortes, políticos, né? E vocês vão ver como que eles operam e operaram da ditadura para cá, que parece que é técnico, mas é político. Mas nem sempre quando se fala mercado está se falando só desse setor. Muitas vezes está se falando do setor industrial produtivo, né? De manufatura, né? E aí sim tem uma posição às vezes meio divergente, às vezes convergente, né? Então, esclarecido isso, vamos entender como o Estado brasileiro ele vai orientar parte das ações dos agentes econômicos do grande empresariado brasileiro, mas como também na ditadura foram criadas estruturas que passaram a ser transformadas em arenas de negociação direta. Na ditadura não tinha eleição, do alto empresariado com alguns setores da burocracia do Estado brasileiro. Vamos para a primeira parte. O Estado Nacional já estava construído, como eu disse, pelo Getúlio Vargas, foi mais ou menos reestruturado no período do JK, e depois, quando ele entra numa política importante trabalhista de expansão de toda essa estrutura de riqueza para o campo social, aí entra em crise e vem a ditadura militar. Mas essa estrutura já criava uma série de estatais que orientavam a produção dos empresários brasileiros, né? E algumas eram negociáveis. Então, antes da ditadura militar, nós vamos ter, por exemplo, toda a estrutura de siderurgia. Vou explicar para vocês em termos econômicos. Chama-se bens de capital. Esse tipo de indústria chama bens de capital porque é empresa que produz para a empresa. A não ser que a gente seja muito louco, nós não vamos, nós como cidadãos, em algum local para comprar uma lâmina de aço. Mas a indústria do automóvel vai. Porque com essa lâmina de aço, não sei se você já viu as grandes montadoras, né? Eu uma vez visitei a Fiat com meus alunos. É impressionante aquelas lâminas que ficam no teto, gigantescas, eu não sei como é agora, mas elas desciam e tinham uma forma. E na hora que elas encaixavam, eram empurradas para essa forma, já saía a carcaça do carro, né? Logo em seguida, né? Então, essas empresas que fazem carros compram essas lâminas das indústrias siderúrgicas, com especificações muito nítidas, para fazer fogão, para fazer geladeira. Carro, geladeira, fogão são bens de consumo, aí sim nós consumimos, duráveis, porque eles duram por muito tempo. Os bens de consumo não durável são aqueles que perecem, né, que apodrecem, comida, né, uma de cara, né, lembrando. Roupa também, ela vai ficando rota. Então, esses são os bens de consumo não duráveis, né, que a gente compra mais, né? Mas os bens de consumo durável, principalmente quem tem mais dinheiro, compra por quê? Porque tem um monte de valor, tecnologia, produtos, né, agregados ali para produzir, não são bens primários, né, muito sofisticados. O que o regime do Getúlio em diante, o Estado brasileiro vai fazer, vai ser construir indústrias de bens de capital
para produzir uma base de material, de insumos, para as indústrias de bens de consumo durável começarem a produzir em massa e a gente não ficar importando carro, importando geladeira. Quem é velho como eu sabe que você tinha lá a GE, né, que é dos Estados Unidos, aos montes, né? Não tinha carro, geladeira, fogão nacional, né? Computador, né? Até há pouco tempo, quando começou a ter computador também, né? Era tudo importado. Então você faz uma indústria que produz essa matéria-prima para um outro tipo de indústria que produz bens que nós vamos comprar. Aí sim, vamos financiar, vamos comprar no mercado. O JK, como eu disse, vai criar também uma certa intervenção, mas aí ele já começa a ter uma relação com a indústria estrangeira, mas ela começa a transitar para a estrutura de indústrias de bens de consumo durável. Porque desde a virada do século XIX para o XX, a gente já tinha indústria no Brasil que fazia embutido, linguiça, salame, né, queijo, chapéu, né? Muitos do movimento sindical brasileiro vinha desse setor da indústria de bens de consumo não durável, que eram perecíveis, né? Mas eram os outros de alto valor agregado que nós não tínhamos. O Estado então entra com tudo aí. E o que se sempre falou é que por causa talvez dessa intervenção estatal importante, e porque o empresariado brasileiro sempre teve uma relação do setor industrial com o setor de comércio e exportação e o setor agrícola muito umbilical, muito próximo, você não tinha um empresariado industrial que tinha um projeto de país. Ele era acomodado dentro de uma visão ultraconservadora e antipopular. O que é estranho, né? Quem quer vender... Por que ele vai ser contra o consumidor? Mas é que o preconceito vinha de 300 anos de escravidão. Vocês podem falar... É tão umbilical assim? Quando o Sarney toma posse, primeiro o governo civil, ainda no fim da ditadura militar, né, muitos falam que ainda continuou, né, a força militar, mas já não era totalmente o regime militar. O Tancredo vence com o Sarney empossa um progressista no INCRA, que era o Dr. Zé Gomes da Silva, que criou a Associação Brasileira de Reforma Agrária, um liberal. Felizmente eu tive a honra de ser amigo dele, e ele um dia chama a gente e fala assim: olha o cadastro do INCRA. E aí nós descobrimos que os grandes bancos eram aqueles, e algumas indústrias, né, inclusive desse setor de produção de carne enlatada, eram os grandes donos da maior parte de grandes terras improdutivas, que não produzia nada. Mas por que tinha essas terras? Porque era ativo financeiro. Eu tinha como lastro, e que eu poderia desfazer dessas terras a qualquer momento e fazer dinheiro, né? Isso chama liquidez, né? Ter o dinheiro na minha mão. Então havia uma especulação, e vocês veem, se você é dono de um banco ou de uma empresa que você tem um monte de terra parada, significa que você não está produzindo, você não está mesmo investindo tanto em produção. Até hoje essa cultura especulativa é muito forte no empresariado brasileiro. Quando a gente está em um processo inflacionário, naqueles períodos que a gente tinha inflação altíssima, hiperinflação, as empresas que compravam estoque de energia das concessionárias de energia, elas acabavam vendendo no mercado de estoque de energia essa energia para fazer dinheiro e comprar ações ou dólar. Ora, mas elas não produzem, elas não vão usar energia se está vendendo, porque não vai produzir mais. É que prefere ir para o mercado de ações ou de especulação do dólar do que produzir porque está ficando caro. Vocês entenderam? Há uma dependência do Estado porque eles não poupam. As grandes empresas brasileiras raramente investem em profissionalização da sua mão de obra ou em novas tecnologias. Quem faz isso é o Estado. Ou com incentivos para as empresas fazerem. Agora, não tem poupança privada no Brasil. O que tem é a poupança do Estado.
Então a forma de organização do empresariado brasileiro e a forma de organização do Estado fizeram com que o Estado tivesse um tamanho gigantesco. Bom, vamos pegar a ditadura militar. Além de uma série de intervenções na economia brasileira, seja no setor de produção de energia / agrícola, eu vou dar só 2 dados para vocês importantes. Quando eu fui consultor da ONU, eu tive muito acesso a isso e eu fiquei muito impressionado. O Estado brasileiro comprava a dívida que usineiros de produção de cana, né, açúcar e mais tarde álcool, faziam com bancos do exterior e governos do exterior. Ou seja, eles contraíam empréstimo, não conseguiam pagar e passavam para o Estado brasileiro. Vocês estão vendo a dependência? Eles falam que sabem como fazer dinheiro, não sabem. Quem faz dinheiro é o Estado e financia. Quer outro exemplo? Durante a ditadura militar, o Estado militar financiou a Globo. Não só deu um empréstimo pela Caixa Econômica Federal, gigantesco na época, porque o Estado militar queria criar uma comunicação que criasse a ideia de nação. Então tinha que ter uma TV, uma rede de TV que unisse Nordeste com Norte, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Tanto que a Globo, um dos programas da ditadura mais famosos, era Amaral Neto, o repórter, que ele ficava mostrando o que se produzia no Nordeste para exportação de melão, né? De caju, de uva, de frutas, né? Que era investimento estatal, né? Vocês estão vendo que a Rede Globo, só para vocês terem uma ideia, o regime militar fez um acordo com os Estados Unidos e trouxe os maiores técnicos de televisão norte-americana para ensinar os técnicos da Rede Globo a filmar. Por isso que a qualidade técnica da Globo sempre foi superior à SBT e tudo mais. É porque o Estado brasileiro bancou a Rede Globo. Por isso que a Rede Globo sempre foi de direita e sempre apoiou a ditadura militar. O Estadão também foi assim. Não teve tanto recurso, dinheiro, mas foi bancado pelo BNDES. Se até hoje você for no BNDES, no site, você vai ver as grandes empresas e bancos são aqueles que pegaram mais empréstimo do Estado. Olha, eles não são bacanões? Eles não fazem dinheiro pelos borbotões? Os bancos que estão aqui no Brasil não têm lucro cada vez maior em crise ou não crise? Para que precisa de dinheiro do BNDES? Então é o Estado brasileiro, principalmente na ditadura militar, que vai consolidar essa relação meio cômoda com o empresariado nacional, né? Criando, tem gente que fala, o Lula criou os campeões baseado na Coreia do Norte, mas na ditadura militar não se baseou na Coreia do Norte, mas tinha seus campeões embaixo do braço. Ele financiava esse pessoal, né? Então, no setor de energia, nós tivemos a Eletrobras com as suas concessionárias ramificadas em grandes regiões do país, construção de hidrelétricas, com os planos quinquenais, né? E nós tivemos, para terminar aqui os exemplos de como que a ditadura militar entrou na economia com toda a força, nós tivemos a experiência importante da produção de álcool através do Proálcool. O Proálcool vai ser construído logo depois da primeira crise do preço do barril de petróleo, que se dá em 74. E depois nós vamos ter uma em 77 e 78. Né? Aí que a ditadura entra em crise, porque ficou muito caro produzir no Brasil. Era a base da matriz energética brasileira. Mas em 74 o governo militar já entende que a situação está ficando difícil e cria o Proálcool em 75. O Proálcool, só para vocês terem uma ideia como que é o empresariado brasileiro, como ele pensa no Brasil e na nação, né? Era para ser extraído o álcool vegetal, era para ser extraído o etanol de mandioca. Lá em Minas, em Barbacena, não é perto de Barbacena, não. Na região de Curvelo, você tem, no meio do matagal, você está andando na rodovia, você olha e você percebe que tem uma espécie de indústria já em decadência, destruída no meio do matagal. E claro, quem tem curiosidade vai falar, mas que indústria é essa? Foi a primeira indústria de extração de álcool da mandioca. Por que era mandioca?
Porque a ideia inicial dos engenheiros da UFMG, que desenvolveram essa tecnologia, da Universidade Federal de Minas, era justamente produzir álcool de um produto que estava em todo o Brasil e que o agricultor pobre produzia, a mandioca. O que os usineiros de açúcar que mandam e desmandam no Brasil desde o Império falaram? Opa! Quer apoio? Não põe mandioca nessa história não. Põe a cana de açúcar. E o Proálcool muda de rumo e vai extrair álcool do açúcar, porque o açúcar estava gerando crise dos usineiros donos coronéis do Nordeste. 75. Vocês pensam que ficou nisso? Quando o Lula pensou em biodiesel, depois veio pré-sal, que era para extrair de mamona, porque mamona tem tudo quanto é lugar também, inclusive de agricultor pobre, né? Ou até de pele de animal, né? E não precisava ser só boi. Quem é que entrou na parada e falou: opa, né? Quer apoio da gente? Não tem esse negócio de mamona, não. Foi os sojicultores, os maiores apoiadores do Bolsonaro. Então é bom a gente entender como que esse empresariado se relacionou com o Estado e com a ditadura militar. Nós temos alguns estudos sobre isso, eu vou citar 2 e vou chegar já no século XXI, porque se eu continuar falando tanto como eu estou falando, eu vou terminar no século XXII. Então, o que eu queria dizer para vocês é que a gente tem um estudo do Dreyfus, muito importante, que vocês vão ver a capa daqui a pouco aí, que vai falar sobre o papel justamente da construção de uma estrutura burocrática estatal que vai intervir ou vai estruturar o desenvolvimento econômico e industrial do país, não só industrial, mas todo empresarial, mas também como os empresários vão construindo institutos e estruturas, think tanks, né, de elaboração de políticas e de orientações ultraliberais, que antes do golpe vão alimentar o golpe também, né? Então é uma simbiose que vale a pena vocês lerem, ou pelo menos pesquisarem. O Dreyfus faz uma pesquisa monumental, né, que ajuda a gente. Um outro autor bem conhecido, que também elabora uma tese sobre essa promiscuidade entre Estado, principalmente na ditadura militar, e alto empresariado brasileiro, é o Fernando Henrique Cardoso. Ele vai criar um conceito de anéis burocráticos, que seria uma forma de tomada de decisão da autoburocracia, que em determinado momento parece ilhas, né, de técnicos de Estado, que eles começam a criar vínculos com setores do empresariado para criar fóruns de elaboração de políticas econômicas setoriais. Por isso que chama anéis burocráticos. É o Estado que, de certa maneira, negocia pautas com o alto empresariado, ainda que o poder esteja no Estado e com os burocratas. Quando eu falo burocrata, não estou falando, portanto, de governo. O governo é quem administra o Estado. O burocrata de Estado é quem é parte constitutiva do Estado. Fez concurso. A carreira dele é de Estado. Vou dar um exemplo que não é exatamente com empresariado, né? Mas vocês veem que, se vocês forem estudar, muitas das políticas econômicas, até de decisões, decretos de exportação na ditadura militar, era decidido com setores, auditores fiscais da Receita Federal. Eles reclamam hoje que não tem mais o papel que eles tinham, né? Aliás, agora até está tendo, né? Mas eles eram considerados os príncipes do Estado e do serviço público brasileiro. Só que eles se relacionavam também com o setor de exportação, e aí vinha negociações com os setores de exportação. Lembremos que a indústria paulista, ela nasce da exportação de café. Os exportadores de café de São Paulo, de Santos, do Porto de Santos, eles começam a perceber que o mundo estava todo dirigido, o mundo econômico, para a indústria, e eles começam a financiar, ou eles próprios construir indústrias, né, de tecnologia avançada daquele período, e é assim que floresce de uma vez a indústria paulista, né, para vocês terem uma ideia, com relação com exportação de produto primário. Vocês veem que sempre
tem esse bololô, diferente de países que fizeram revoluções como a indústria, que a burguesia some o poder, contra o feudalismo, a França, né? Aqui no Brasil tem um bololô bem complicado aqui, né? Bom, aqui tem um pouco o padrão de como o Estado brasileiro se relaciona. E aí, o que o empresário quer da política? Eu vou sugerir para vocês ler esse livrinho aqui. Eu poderia ler, mas vocês estão vendo que ele é um pouquinho grandinho, né? Na verdade, o livro tem 580 páginas. Talvez eu leia em 5 minutos, mas eu estou em dúvida, né? Esse livro aqui é de um autor, o Flávio Henrique Calheiros Casimiro, é a tese de doutorado dele, que faz a continuação da história dos empresários. Aqui não é só com relação ao Estado, mas é com a política, de onde o Dreyfus parou naquele livro que eu citei, e ele pega agora, principalmente da Constituinte para o século XXI. O que o Flávio mostra para a gente? Começa, vocês já viram qual que é a base da relação do Estado com o alto empresariado brasileiro durante a ditadura. Então, na hora que começa a redemocratização do país, o começo mesmo começa em 77, 78, e só vai se consolidar, alguns falam em 88, outros falam na Constituição de fato, tal, né? Há uma transição larga, né? Com grande intervenção militar, mas eles em 86, logo depois da posse do Sarney, eles em 86 começam a estruturar várias organizações, algumas com os militares, outras não, e aí começa a proliferar de empresários para tomar a Constituinte. O Jorge Gerdau, que depois foi um dos conselheiros da Dilma Rousseff, desde esse período ele fala: nós temos que fazer no mínimo 300 deputados constituintes para não deixar a esquerda, os movimentos sociais do Brasil controlarem o Estado. Ele tem que continuar defendendo a propriedade privada. Só que algumas dessas articulações se fazem, como eu disse, com militares que diziam: não vamos ficar, os militares, só cuidando das fronteiras do país, não. Nós vamos ser um poder moderador. Esse discurso do Braga Neto, do general Heleno, do Bolsonaro, dos militares, através de um artigo estranho que eles leram do jeito que eles quiseram, né? Talvez na hora que deu dor de barriga eles leram, não leram direito, né? Mas do artigo 142 da Constituição, que fala que as Forças Armadas são poder moderador, vem dessa discussão da transição. Em 86 estão criando um monte de entidade. E aí eles começam a fazer financiamento direto para eleger deputados para a Constituinte, que era uma promessa do Tancredo e da Nova República, que é o Pacto das Elites, e eles queriam passar pela Constituinte. Vejam, o interessante é que na Constituinte, eu vou citar só 2 exemplos, né? Nós temos, primeiro, uma situação em que a ala progressista, principalmente do PMDB, ele comanda a maioria das relatorias e das comissões que vão discutir, né, os artigos finais da Constituição, inclusive o papel do relator geral, que acho que é do Bernardo Cabral, o deputado responsável, né, que tem uma articulação com o PMDB progressista, ligado ao Covas, também um pouco ao Ulisses Guimarães, mas a força que o Sarney impõe via o PFL desequilibra um pouco o jogo interno. Algumas coisas os progressistas passam, outras não. Mas aí entram também os militares. O general Leônidas diz em entrevista publicada em livros que ele chegou claramente para o Bernardo Cabral e para o Fernando Henrique Cardoso e diz: ou fica esse artigo da possibilidade das Forças Armadas também terem papel de estabilizar a economia, ou acaba a Constituinte agora. Há entrevistas dele, públicas, inclusive publicadas em livro, em que ele confessa que fez isso e que ele deu uma enquadrada no Fernando Henrique.
Então vocês veem que o que os empresários querem da política e os militares é capturar o Estado brasileiro, mesmo dentro da democracia. Vou dar um salto aqui. Esse livro vai além. O fato básico é que esse livro também detalha como é que em 2004... Primeiro eu vou falar da década de 90. Eu dei um salto muito alto aqui. Na segunda metade da década de 90, os empresários brasileiros acabaram com aquela ideia de Estado mínimo. É só jornal e a esquerda continuava... Estado mínimo, Estado mínimo. O empresariado brasileiro tinha desistido do Estado mínimo. E aí começam a criar uma série de entidades, inclusive o Instituto Atlântico no Rio de Janeiro, coordenada pelo Paulo Rabelo de Castro, que depois vai ser presidente do IBGE. Esse Instituto Atlântico já começa a elaborar pautas de políticas públicas, como o caso do cheque educação, que é um dinheiro para dar para os pais de escola pública, para eles matricularem os filhos na escola particular que eles quisessem. Entendeu? O pai paga imposto, 50%, quase 60% dos impostos pagos no Brasil vem de quem ganha até 2 salários mínimos. Então quem paga é o pai pobre, é arrecadado pelo Estado. Olha que proposta mirabolante, que parece bonitinha, mas olha o maquiavelismo do empresariado brasileiro. Aí ele pede para dar um cheque para o pai, para ele pegar o dinheiro que é dele, que voltou através do imposto, volta para ele com o cheque de educação, e ele transfere esse dinheiro para uma escola particular que não paga imposto. Olha que coisa mais genial. Esse é o período que o alto empresariado brasileiro começa a pensar como pegar dinheiro do Estado de vez, seja na educação, na saúde, coisa que está acontecendo agora. E nas áreas já conhecidas de obras, agricultura e assim por diante, né? Bom, o fato é que a gente entra no século XXI, e aqui eu vou citar mais rapidamente, mas é fascinante esse período. Em 2004, como eu já estava falando agora há pouco, o alto empresariado brasileiro, em especial os institutos liberais, que começam no centro-sul do Brasil, Rio Grande do Sul, pega todo o sul, pega São Paulo e tal, e vai para o Nordeste, passam a financiar ações para capturar jovens universitários, para eles criarem chapas para DCE e para centro acadêmico ultraliberais, e começam a fazer pontes, inclusive com o exterior, como é o caso do Atlas Network dos Estados Unidos, para financiar grupos de jovens à direita, ultraliberais. Um dos que vai ganhar dinheiro desse Atlas Network mais à frente é o MBL. Vocês veem que não tem almoço de graça em lugar nenhum, tem um preço para pagar. Esse pessoal o alto empresariado, o Jorge Gerdau está em todas, é impressionante. Esse pessoal vai financiar a contratação do Rodrigo Constantino e do Hélio Beltrão. Hélio Beltrão vai ser o irmão da Maria Beltrão, que era da Globo News, ainda, né? E esses dois são contratados para animar, vai saber direito o que é isso, várias comunidades Orkut. O Brasil em 2005 era o segundo país com mais jovens nas comunidades Orkut do mundo. Primeiro os Estados Unidos e segundo é o Brasil. Vocês veem que os jovens já estão entrando nas redes de internet muito cedo, no início do século XXI. E os empresários estão aí. Lembra, eu falei 2004, né? O Lula ganhou em 2002. Portanto, é o segundo ano do governo Lula. 2003, 2004. E em 2005 começam denúncias do mensalão. Mas ainda estão gestando essas articulações de jovens, que depois entram nas universidades. Entram inclusive na Unicamp, na PUC do Rio de Janeiro, na PUC, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na PUC do Rio Grande do Sul. Assim, eles se espalham pelo país, fazendo convênios para fazer seminários sobre a nova ordem mundial, sobre a nova economia, sobre o liberalismo, aproximam com o os institutos da Áustria, os institutos ultraliberais, tal,
começa a ter palestrantes de tudo quanto é lado e começa a financiar jovens para publicar nas revistas eletrônicas dele, desde que fossem matérias ultraliberais e contra o PT. E qualquer concepção mais progressista e distribuição de renda. Impressionante, gente. Quando é que explode isso? Não foi em 2013. 2013 foi um ponto fora da curva. Não tem nada a ver com essa coisa dos empresários da extrema-direita. Vai explodir em 2015. Grande parte dos jovens de extrema-direita que a gente está vendo agora, como Nicolas Ferreira, eles nascem em 2015, depoimento deles 2015. É claro que tem na história um monte de outras situações, né? Um deputado de São Paulo que acaba se vestindo de super-homem, não consegue se eleger, e ele tinha um raio anti-estatizantes, fez uma campanha maluca, né? Marchas pela liberdade de jovens, tal, né? Já estavam em curso, mas em 2015 a Operação Lava Jato cria um ambiente no país para que essa luta contra Dilma e o PT e uma visão já extremista, né, ultraliberal, né, contra o Estado brasileiro viesse à tona através dos jovens. Vocês vão falar, mas espera aí, você não disse que em 97, a partir da segunda metade da década de 90, os empresários estão querendo capturar os dinheiros do Estado? Pois é, mas é preciso debelar quem está no Estado para eu ocupá-lo. Vocês veem, eu derrubo a Dilma e coloco um cara que só põe a direita e os empresários para governar. No caso do Bolsonaro, os empresários, o centrão e os militares. Né? Então, o discurso é uma coisa, mas a prática é captura do Estado. O Lula volta ao governo. E os empresários fazem o quê? Financiam o centrão. O centrão nada mais é do que o baixo clero. Ou seja, baixo clero são aqueles deputados que não são cardeais, né? Eles não são grandes nomes dos partidos, pelo menos era assim, mas eles trabalham nas paróquias. Isso é baixo clero. Paróquia é município. A relação deles é com prefeitos. O grande foco de deputado do baixo clero é levar dinheiro para a sua base eleitoral para se reeleger até a morte. E depois vem o filho, o neto. Né? E eles continuam. Né? O caso do Arthur Lira, ele já está preparando o filho. Né? E o pai dele era prefeito, né? Faleceu recentemente. Mas o que faltava para o baixo clero? Faltava um projeto nacional, porque eles são tão pulverizados que eles só pensam a região e o município. O alto empresariado de São Paulo, do Rio, e uma parte pequena do Rio Grande do Sul, se aproxima e cria, ou apoia, o Eduardo Cunha. E o Eduardo Cunha cria um novo patamar para o baixo clero. Agora o baixo clero, além de ter deputados que têm enraizamento nos municípios, agora eles têm o apoio e uma pauta e uma agenda nacional que é do alto empresariado. Vocês entenderam o que é que o empresário e o mercado querem do Estado brasileiro e da política? Eles querem dominar sem ter voto. Eles querem influenciar a agenda do Estado brasileiro como eles sempre influenciaram. Então é importante a gente ter clareza de que o empresariado brasileiro ele nunca teve um projeto civilizatório, inclusivo, de sociedade. Nunca. Um ou outro empresariado, mas enquanto classe, nunca teve. Enquanto organismo de representação do empresariado, nunca. O setor mais avesso a qualquer projeto de igualdade social, justiça social, é o setor do mercado financeiro. Esse que a Globo News está se referindo quando fala mercado. O que o mercado pensa? O setor produtivo, muitas vezes, justamente porque é aquele que busca o consumidor, quer pelo menos entender o consumidor, quer atraí-lo, quer ouvi-lo, ele quer vender. Né? O agronegócio, como vocês viram com a história do Instituto do Açúcar e do Álcool, que lá em 75, com o Proálcool, como é que se financia o tempo inteiro, é um setor
Esse é o que tem a maior cultura da escravidão, dos 300 anos de escravidão. Esse, então, desconsidera o cidadão pobre, popular e até parte da classe média. Eles não acreditam nisso, né? Vocês podem falar... mas faz tanto tempo. Olha, eu vou dar só um exemplo para ir terminando aqui. O estado ou a cidade que tem o maior número de adegas particulares, então individuais, pessoais, né? Com os melhores vinhos da Europa e da França, a cidade que tem o maior número de adegas individuais de alto nível de vinhos europeus, principalmente franceses, é São Paulo, incluindo o ex-governador Paulo Maluf e a família dele. O segundo estado é o Rio de Janeiro. Você sabe quem é o terceiro estado? Ou, melhor, cidade? É Recife. Por quê? Porque produzia açúcar, os filhos dos grandes fazendeiros de cana de produção de açúcar iam estudar na França, pegaram o hábito de tomar vinho francês, voltam, viram empresários e têm adegas em casa de vinhos de alto custo e alta qualidade da França. Então, não dá, hoje, hein? Estou falando hoje, não dá para a gente falar que 300 anos de escravidão se diluem nos séculos seguintes. 300 anos forjaram a alma do empresariado brasileiro. É essa alma que pensa a política e o Estado brasileiro. É isso, gente. Bacho!